Tinha muito assédio, né? Chegou um ponto que para dormir de noite eu ficava a noite acordada e colocava o braço por cima da minha filha porque ela estava sendo assediada por um outro que estava ali. Teve até uma situação de um senhor, né, que tentou se aproximar das minhas filhas e uma das minhas comadres viu e falou, tem cuidado, esse rapaz não é, sei lá, eu não tô achando confiável. E ele só se aproximava de mulheres e crianças. Tinha medo, todo mundo era homem, era todo mundo, né, no mesmo quarto. Aqueles homens tudo com aqueles olhares de lobo, sabe? A enchente já derrubou as casas, já levou tudo que as pessoas tinham dentro das suas casas. E aí, tu colocar essas mulheres em espaços onde outros homens com outros hábitos poderia colocar em risco a vida e a integridade física e psicológica dessas mulheres e crianças. Então a gente decidiu montar esse abrigo. Na verdade, o Instituto é um instituto de enfrentamento à desinformação e violência política de gênero. Quando a gente viu a situação, eu falei, cara, a gente tem que tentar fazer um abrigo, porque é onde as pessoas precisam de lugares seguros, lugares protegidos, em que elas possam ter segurança, sobretudo as mulheres e as crianças. E aí a gente começou a correr atrás de lugar. Eu estava no Instagram, no meio de toda aquela confusão da enchente, e vi o chamado da Manu por um lugar para abrir um abrigo. Então eu chamei a diretora aqui da escola no WhatsApp, perguntei o que ela achava da ideia, ela topou. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida acontecendo nessa escola. Era um formigueiro de gente e em 12 horas o abrigo estava pronto, montado, limpo, arrumado, com chuveiros, com limpeza da escola. Todas essas pessoas que estão aqui, que eu escutei isso de uma pessoa aqui dentro, às 8 horas eu tinha uma casa, às 10 horas eu não tinha mais nada. Em 2 horas a pessoa perdeu a vida. Vida material, mas a vida. A primeira notícia que eu tive foi quando eu vi na televisão que a compota, que é perto da minha casa, tinha rompido, né? Aí eu me desesperei e tudo, né? Foi tudo muito rápido. Quando chegou lá perto de umas 5 horas da tarde, a água começou a invadir tudo, foi muito rápido. A gente anoiteceu e a água foi subindo. Aí, 4 horas da madrugada, nós já estava com água por aqui já, né? O que deu para tirar, a gente tirou, né? E aí a gente fomos lá para casa do meu neto, na Vila Farrapos, né? Mas a água já estava pela cintura, né? Da minha casa, assim, na rua. Eu, ela e as cachorrinhas, nós estávamos em cima de uma cama ali, boiando, né? E não tinha recurso nenhum, né? A gente não tinha. Daí logo faltou a água, faltou a luz. A gente passou um sufoco. Sempre falaram que era a área de risco, mas nunca tiraram a gente de lá. Porque se eu tivesse condições, com certeza eu já tinha ido embora de lá, né? Então essas mulheres que chegavam no abrigo, elas chegavam como resultado de uma sucessão de violências e experimentando naquele momento de uma forma mais aguda a violência de Estado, a violência do abandono dos seus direitos fundamentais como mulheres. As meninas foram organizando, foram recebendo as doações, foram se preparando e a gente foi chamando pessoas que a gente sabia que tinham expertise, tipo a Simone, né? A Simone é uma das maiores autoridades, né, em acolhimento a mulheres vítimas de situações de violência. Uma sobrinha minha que toca obra, falei, precisa de ajuda para ligar chuveiro, né? Aí ela veio. Aí ela trouxe a Vitória, que é vizinha dela, a Vitória é super mais da tua turma, militante. Aí a Vitória veio, ficou. Eu cheguei aqui muito por acaso, porque a minha vizinha me convidou para ajudar ela na construção do abrigo.
E aí eu fui ficando e fui me apaixonando pela história das pessoas e fui me envolvendo cada vez mais. E fui tendo vontade de ajudar e acabou que eu acabei me envolvendo muito. Aí a gente foi se dividindo e foi se organizando e contou com muito suporte, no caso aqui do Abrigo da Luciana, da comunidade escolar. Estou de voluntária desde o dia 10 de maio, mas eu sou merendeira da escola. A gente chega às 7h30 da manhã, a gente prepara o café da manhã, às 10h30 a gente dá um lanche para eles, no caso uma fruta, ao meio-dia o almoço, e às 13h30 da tarde o café da tarde e deixamos pronta a janta para eles. Gosto muito de massa, né, de macarronada, né, aí a gente prepara, né, Miriam? As panelas de macarronada, eles adoram. Ai, bota mais um pouquinho, tia, bota mais um pouquinho de molho. Eles adoram. A comida é maravilhosa, o café é excelente, quentinho, aquele Tem bastante coisa na mesa. Muita coisa, parece um café colonial, né? Os primeiros dias em que todo mundo assentou, conheceu o espaço e tal, a gente foi desenvolvendo também algumas estratégias, né? A primeira delas, isso combinada com as psicólogas que nos auxiliaram, foi a de estabelecer e combinar as regras de maneira coletiva. Então, assim, a gente não colocou nenhum cartaz de regra antes de combinar com ela. Então, assim, vai ter horário limite de sair das 7 da noite? Bom, gurias, a gente vai fazer uma reunião, a gente está propondo que seja 7 da noite, porque depois disso fica perigoso. Combinamos tudo, virou cartaz. Muitas fragilidades reunidas, elas demandam muito cuidado nas costuras, né, das combinações. Eu acho que um cuidado que foi muito importante, diferencial no Abrigo Luciana de Abreu, foram as pactuações coletivas, com sempre o cuidado de saber que eram mulheres que já tinham perdido muito, que já enfrentavam muitas violências nas suas vidas antes de terem as casas tomadas pelas águas, mas que poderiam experimentar uma outra forma de tecer o seu cotidiano se tivessem acordos mesmo feitos a cada negociação, a cada pactuação que se fazia das regras do cotidiano, de que horas apagar a luz, que horas organizar o banho, por que tem horário para comida. Quando a gente foi tirada de lá, eu ainda saí muito decepcionada. Eu estava com medo, mesmo sabendo que era abrigo de mulheres, eu estava muito nervosa pelo que eu tinha passado lá, né? Então, quando a gente chegou aqui, que eu comecei a ver mulheres recebendo a gente, o acolhimento, a preocupação ali do cantinho pra gente ficar. Eu fiquei no meu quarto tem eu e a minha filha dormindo num colchão. Então ali eu me senti acolhida. Pra mim me marcou, tipo assim, o trato e a preocupação, sabe? Em saber que a gente está bem, que você está bem, bom dia, boa tarde, você dormiu bem, você está cômoda, está precisando de alguma coisa. Foi muito bom, eles acolheram a gente assim, olha, acolheram a gente muito bem, todo mundo, professores, os diretores, voluntários, né? Muito bom mesmo. Psicóloga, olha, eu me sinto bem, porque as crianças, tem muita diversão para as crianças, né? Aqui é um lugar assim onde a gente teve todo o aconchego, assim, sabe? Tem psicólogas, né? A gente conseguiu fazer o documento das crianças que foram perdidas, tem roupa, tem alimento, tem atenção delas com a gente. Hóspede, que eu gosto de chamar das nossas hóspedes, né? As nossas hóspedes, de que uma de si é a primeira noite que eu durmo sossegada. Isso no dia me emocionou muito e me emociona ainda, né? E de ver que uma escola estava cumprindo não só o seu papel intelectual, mas sim o seu papel social. E elas não recebem assim, quando a gente está chegando, a gente nem apontou da escada, elas já estão lá. Ai, bom dia, elas já estão recebendo a gente. Olha, minha rotina como eu nunca tive na minha vida. Eu levantava de manhã, tomava café, tomava chimarrão, conversava com todo mundo, né? Depois almoçava, comida muito boa, né? Depois de tarde tinha café, um monte de coisa boa, cuca, né? Tudo de bom, coisa que nem na minha casa tinha. A gente pode até ficar com a nossa luz ligada, conversando dentro dos quartos, mas é tudo, tem segurança,
entendeu? Então a gente se sente melhor, assim, sabe? Um pouco mais de aconchego, assim. A gente foi cercada de amor e carinho, aí vinha uma, dona, o seu remédio, o que a senhora toma? Tá aqui. Pega esse remédio aqui, a gente vai atrás da sua insulina, e as roupas quentinhas que a gente recebeu, o banho quente, eu respirei aliviada, sabe? A tranquilidade, eu me senti na minha casa. Muita vida comunitária, teve muita vida comunitária, tanto como com as companheiras de quarto e o pessoal da equipe, teve muita ajuda. A gente vê muito aqui dentro também ela se apoiando, então hoje, por exemplo, uma falou para outra, tu pode olhar, meu bebê tá no carrinho porque eu tenho roupa para tirar da máquina, então vou descer, não consigo descer com ele dormindo, né? Coisas que parecem pequenas, mas é verdade, essa é responsável por uma vidinha, né? Elas também são essa rede, né? É uma comunidade mesmo, acho que a importância da comunidade, né? A gente também no Instituto está construindo lavanderias comunitárias por isso, porque é um trabalho que se debate há mais de 100 anos, da importância das mulheres terem onde lavar roupa, que é uma coisa que parece super básica, mas muitas não tinham nenhum de lavar roupa. E muitas, não só daqui, mas de outros lugares, vão voltar para casa e não vão ter como lavar a roupa dos seus filhos nem as suas. Esse processo de rede, eu acho que é fundamental, assim, precisa ser restabelecido o quanto antes, né? E esses espaços comunitários realmente é uma das ferramentas talvez mais importantes para garantir que a vida delas fique melhor. A lavanderia foi um espaço comunitário e talvez a primeira experiência que elas tenham tido de espaço comunitário de lavar roupa, né? Porque a gente tem, como eu disse, essa cultura individualista de que cada família tem que ter uma máquina de lavar roupa. Aquela máquina de lavar roupa, na melhor das hipóteses, ela funciona 1 hora por dia para lavar a roupa de uma família. Se tu puder, tu lava uma vez por semana, mas digamos que tu tem que lavar roupa todo dia, tu vai funcionar 1 hora por dia. Então passa 23 horas que essa máquina não é utilizada. Ao passo que aqui as máquinas eram utilizadas com uma organização pelas famílias o dia todo. Para uma mulher trabalhadora, ter quem ajude a cuidar dos filhos, né, é um luxo. Ter comida, 5 refeições, né, café, almoço, janta, lanche garantido, é um luxo, né? Na noite de frio, fazer um mutirão e ter mais cobertor é um luxo, né? Então, assim, a dimensão da vida comunitária e de como as mulheres se estabelecem redes, sabe? Como elas se protegem. Se reuniram aqui famílias monoparentais, só de mulheres. Foi uma experiência de matriarcado, né? Porque eram mulheres que há 3, 4 gerações cuidam dos filhos e do subsídio das suas famílias e das suas casas sozinhas. Então, é louco a gente pensar que a gente precisa uma crise tão aguda para que essas mulheres que já são as chefes de família, que já inventam condições de sobrevivência, a gente não sabe nem de onde que tiram recursos, possam aparecer como tão potentes, né? Tão poderosas na sua capacidade de criação de estratégias para proteger a si e aos seus filhos. E é muito interessante que tudo isso tenha acontecido nessa escola que leva o nome da Luciana de Abreu, que foi a primeira mulher a subir numa tribuna aqui no Rio Grande do Sul e falar sobre a emancipação feminina, que foi uma professora, uma educadora que acolheu outras mulheres e crianças e que sempre se colocou à frente, né, de uma luta que na época nem se falava ainda. Isso, o abandono, né, a gente vê a destruição material. A destruição material eu acho que as pessoas conseguem captar pela televisão, sabe? Mas a dimensão do abandono humano, a dimensão da maneira como essa gente não se importa com as pessoas, isso é difícil até de acreditar, né? Eu acho assim que só que quem viu, por exemplo, quem está aqui dentro do abrigo e vê como o governo do estado e o municipal não se fizeram presente para nada, né? Quem está aqui dentro consegue entender o que eu me refiro, assim, sabe? Se me contassem, talvez eu não acreditasse que eles se importavam tão pouco com as pessoas. O poder público também precisa rapidamente solucionar esses problemas, porque se a gente não tiver essa solução, essas mulheres e essas crianças, em especial, também vão ficar desassistidas por muito mais tempo, né? Teve o abrigo aqui, sabendo da necessidade da escola voltar. E aí, quando a água começou a baixar, e a gente também foi percebendo que essa comunidade precisava da volta da escola e que também essas mulheres precisavam voltar para casa. E a gente iniciou o abrigamento, a gente acolheu, mas esse processo ele precisa também começar a terminar para que essas mulheres sejam inseridas nas políticas públicas, porque de fato a gente fez uma gestão totalmente do terceiro setor, com o Instituto Se Fosse Você, com as mães, com a direção da escola e com a comunidade do entorno do Luciano de Abreu. Agora, concretamente, né, o poder público se ausentou em relação a essas famílias.
Então, assim, nós precisamos inserir essas mulheres nos cuidados do poder público. A partir disso, a gente iniciou alguns movimentos, que são esse movimento que está acontecendo agora, de volta para casa, na qual a gente, junto com voluntárias e com as parceiras que nos ajudaram a tocar o abrigo aqui, estamos fazendo a limpeza, a retirada dos entulhos, porque na verdade a casa das pessoas ficou cheia de entulho dentro, né? E a aquisição de itens para que as pessoas possam voltar para casa com o mínimo de dignidade. Então, e ganhando assim as nossas coisas, por exemplo, eu poder levar para casa um colchão, uma coberta, o que eles conseguiam aqui para nós, a roupa para os nossos filhos, calçado. E isso já dá um pouco de dignidade, assim, que a gente vai retornar para nossas casas, porque é o retorno que é o difícil, né? Porque daí a gente já pensa, não vou retornar, mas só tá a casa vazia, o que eu vou fazer? Eu fiquei tão feliz, eu me senti tão acolhida aqui, que quando a gente soube que o abrigo ia fechar, eu chorei, porque eu pensei assim, eu vou embora de casa de novo. E a gente vai sentindo dor, assim, dor mesmo, né? É saber que não vai ter mais o gritinho do Vicente, né? Que não vai ter o choro do Paulinho. A dona Noemi, que é uma senhora de 85 anos, que eu me afeiçoei demais a ela. Todas elas, eu nunca vou esquecer. Todas me acolheram assim com um imenso amor. Muito bom mesmo. Não vou esquecer nunca isso aqui, nunca. Eu também digo o mesmo. Senti saudade. Fico contente. Eu também vou sentir saudade porque tu dois. Difícil. Finalmente, né? Aqui é o quarto dela. Aqui é o banheiro dos fundos. Aqui é o meu quarto. Gratidão por tudo, né? Por tudo. Eu sou muito grata por tudo. Muito obrigada. Muito. E eu acho que nessa experiência, quando as mulheres começaram a se despedir, dizer: é bom, eu vou voltar para casa, estou arrumando as minhas coisas, mas quem vai me dar bom dia? Quem vai me chamar para o café quando eu não sair da cama? Eu acho que fica também esse gostinho de que uma vida em comum, uma vida comunitária, uma vida em que as mulheres expandam o cuidado que elas têm com seus filhos, com as suas casas, com seus companheiros, que elas possam expandir umas para as outras. É uma experiência que elas levam também e que nós levamos todas nós, de que é possível fazer diferente, desde que a gente enfrente essas violências patriarcais e que a gente enfrente esse jeito tão masculinista, tão machista, né, de ter uma relação com a natureza, com os corpos, com as casas, de mero extrativismo, de me dar o que é da minha necessidade nesse momento, e que quando a gente partilha espaços, recursos, comidas, dores, a gente descobre que pode ser mais feliz, né? Pode ter um cotidiano mais doce, mais feminino, eu diria.